paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 3 e versículo de número 6, que diz assim: Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Ruth foi obediente. Ela fez tudo conforme a sogra dela havia ordenado. Tudo conforme a sogra dela havia mandado. Deus está dizendo para você: ande segundo as ordens de Deus para a sua vida. Não ande segundo o que você acha. Não ande segundo o que você pensa, porque você próprio não pode fazer nada pela tua história. Porque você próprio não pode fazer nada pela tua casa. Mas quando Deus te direcionar, faça aquilo que Ele te mandar. A palavra do Senhor vai nos dizer que Noemi estava sendo usada naquele momento por Deus para dar um direcionamento para Ruth. Mas pare e pense comigo: se Ruth não fosse obediente a esse direcionamento, se Ruth não ouvisse a palavra que a sua sogra estava dizendo para ela, uma palavra boa que mudaria a história delas duas, o Senhor não teria mudado se ela não desse ouvido. E assim Deus está dizendo para você: eu quero mudar a tua vida. Você crê que Deus quer mudar a tua vida? Declare comigo: Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a minha história. Declare com fé, porque eu vejo Deus transformando histórias aqui, como transformou a história de Ruth e de Noemi. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ruth precisou dar o primeiro passo. Assim te diz o Senhor: deu o primeiro passo. Areberasto decanta. Deu o primeiro passo. Riderasto e daramantio decanta. Comece a acreditar. Comece a crer na palavra de Deus. Ai, irmã, porque tá tão impossível, tá tão difícil, eu tô com medo de tomar os posicionamentos. E Deus está dizendo: faça segundo o que eu te ordenar. A Bíblia diz que Elimeleque, o marido de Noemi, no caso o sogro de Ruth, ele saiu da terra de Belém sem pedir direção a Deus, querendo ele livrar sua família, porque havia fome naquela terra, havia falta de pão, e ele, vendo que a falta de pão havia chegado, ele não pede direção a Deus e vai para onde Deus não ordenou. Pior coisa está onde Deus não mandou. Pior coisa está onde Deus não ordenou que você esteja. Rebidalasto decanta. Por mais que a intenção dele fosse boa, porque a intenção dele era livrar ele e os seus da morte, mas ele não pôde livrar porque ele estava no lugar da desobediência. E a Bíblia diz que morreu Elimeleque, morreu Malom e Quilion, ou seja, morreu ele e os seus filhos, os filhos que ele foi para livrar na terra de Moab, morreram naquele lugar porque era o lugar da desobediência. Você não vai ver em momento nenhum ele perguntando a Deus, ele orando ao Senhor, porque Deus já era o Deus da sua casa. Porque você vai observar que quando Noemi retorna de Moab, voltando para Belém, para a terra da obediência, a Bíblia diz que ela disse: o Todo-Poderoso me amargou, me chame Mara. Ou seja, ela já acreditava em Deus. Então ele já tinha uma fé no Senhor. Não custava nada fazer uma oração antes de irem para Moab, mas preferiram ir para o lugar aonde eles pensavam que ia ser livramento para eles. Mas nós sabemos a história e sabemos que aquele lugar só trouxe destruição. O lugar da desobediência que Deus te mostra que a pior coisa é estar no lugar onde Deus não te ordenou estar. Ramandorecantalastuí. Mas quando Noemi retorna para o lugar da obediência, quando Noemi vai para Belém, segundo o seu coração ali naquele momento arde para que ela vá, e a Bíblia diz que ela vai porque ela soube que tinha pão naquela terra, então ela retorna. E retornar não é vergonhoso para ninguém, viu? Quando retornamos debaixo da direção de Deus, quando retornamos debaixo daquilo que Deus nos mandou, que Deus nos ordenou, isso não é vergonhoso. Vergonha é andar fora da direção de Deus, andar que nem Jonas. Porque a Bíblia diz que Jonas, Deus manda ele para Nínive, ele foi para Tarsis e ele trouxe uma grande destruição. Um grande vento começou a bater na embarcação, uma grande tempestade, aquela agonia. Porque Jonas era fujão, Jonas estava indo para um lugar que Deus não mandou. E a Bíblia diz que ele disse: me lancem no mar porque o mar vai se acalmar. E quando ele foi lançado no mar, não é que o mar se acalmou mesmo? E a Bíblia diz que ele ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites. Sabe por quê? Porque ele não quis obedecer. Mas quando ele orou do ventre do grande peixe, disse a Deus que obedeceria, Deus fez com que o grande peixe lançasse Jonas na terra, mas para fazer a vontade dele. Você prefere estar onde Deus te ordena, obedecer, como aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Ruth obedeceu às ordens de Noemi, o que Noemi falou, ela foi obediente? Ou você prefere andar pelo que você vê, como Elimeleque? Porque Elimeleque andou segundo a sua vista. Porque ele pensou: não, eu posso livrar minha família, eu posso livrar minha casa. Não, ele não confiou no Senhor.
e foi para uma terra estrangeira, uma terra pagã, onde Deus não queria que ele estivesse. E existem lugares, irmãos e irmãs, que Deus não quer que a gente esteja. Aramandere canta lastui. Existem lugares que Deus não quer que a gente vá. Rebei de canta lasto de cantarai de rastui. Existem amizades que Deus não quer na nossa vida. A Bíblia diz que houve uma limpeza na vida de Noemi quando ela resolve voltar para Belém. Tinha Orfa e tinha Ruth. A Bíblia diz que Orfa retorna para os seus deuses porque não era verdadeira. Mas Ruth resolve seguir. Que só ande na nossa vida, que só esteja na nossa história quem é verdadeiro. Declare comigo. Eu creio que Deus está colocando pessoas verdadeiras na minha vida. Porque o que não for verdade, que Deus limpe, que Deus tire, como tirou Orfa da vida de Noemi. Porque a honra que Deus tinha para Noemi e para Ruth, Orfa não se encaixava, porque o coração dela estava voltado para os deuses. Ela não era uma pessoa 100% com o Deus de Israel. Ela não pensou igual a Ruth, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, não. Então que pessoas assim saiam da nossa vida, que lugares tóxicos saiam da nossa história, que a gente possa sair de lugares que Deus não nos quer. A Bíblia diz que o vento só cessou quando Jonas, Ramando rei canta lasto, e Deus está falando com alguém? Quando Jonas voltou para o centro da vontade de Deus e disse, não, eu vou te obedecer, Senhor. Aí o vento cessou. A mesma coisa aconteceu com Noemi. Deus só restituiu, observe, Deus só restaurou a vida dela quando ela voltou para o centro da vontade de Deus e foi para onde Deus a designou, que era Belém. Porque ela nunca devia ter saído de Belém. Existem lugares que a gente nunca deveria ter saído. Mas a gente acaba, né, no meio do desprezo, no meio da desilusão, no meio da angústia, no meio do medo, saindo de lugares que Deus não nos ordenou. Mas que possamos estar retornando para o centro da vontade de Deus. Talvez isso não seja um lugar físico na tua vida, mas possa ser um lugar espiritual. Talvez você já não ora mais como você orava, talvez você já não clama mais como você clamava, e Deus está te chamando para voltar para o centro da vontade dEle. Deus está te chamando para voltar a orar, derrebei, xarabasto, para voltar a cultuar, para voltar a congregar. Deus está te chamando para voltar. Derebei, dalasto, decanta. Porque o Senhor está dizendo, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Eu tenho pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. Porque se Elimeleque orasse a Deus, tudo seria diferente. Lembra quando Davi ele perguntava a Deus se ele iria ou se ele não iria? Como as coisas fluíam, como Deus respondia dizendo vai. Quando Deus usava o profeta Jeremias, né, usou o profeta Jeremias para dizer para o povo se o povo desceria para o Egito ou não, Deus mandou a resposta. O povo que quis seguir sua própria vontade. Mas nós temos que andar debaixo da direção de Deus, irmãos. Quando andamos debaixo da direção de Deus, não tem como dar errado, assim diz o Senhor. Até o que era para dar errado vai começar a dar certo, porque você vai andar debaixo da direção. Ande naquilo que Deus te ordenou, faça como Noemi, como Ruth. Ruth escolheu obedecer aquilo que sua sogra falou e a vida dela foi mudada. Noemi resolveu voltar para Belém, um lugar que ela nunca deveria ter saído. Comece a partir de hoje a obedecer às ordens de Deus, pois Deus te honrará no passo de fé que você dará. Que você fique na paz do Senhor. Se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.